tive, não sei como que eu poderia falar. Eu sempre quis estar na rede social, ser vista, né? Então eu sempre pensei que eu queria ser referência de alguma forma, queria que as pessoas me conhecessem, tanto que, não sei se tem dentistas me atendendo, né? Os dentistas raízes que a gente Aham. fala. Mas eu passava assim na frente do consultório odontológico e via escrito dentistas. Eu não queria aquilo para mim, escrito dentista, Ah, né? legal. Eu queria chamar a atenção de alguma outra forma, né? E até assim, pensando na questão de experiências, né, do paciente não se sentir numa clínica odontológica, porque tem muito isso, né, desse trauma de ir no dentista, de ir no médico. Não é a minha profissão, a gente brinca que não é uma profissão que as pessoas gostam, né? As pessoas não querem ir no consultório odontológico. Então, eu sempre prezei tanto pela experiência do paciente, dele se sentir acolhido, dele se sentir É duvidoso pra gente ter medo, assim. não, todos os produtos, eles são biocompatíveis com o nosso corpo, né? Então, por exemplo, uma contraindicação do Botox seria, Botox nome comercial, né? A gente fala toxina botulínica. Sim. Seria um paciente que tem alergia à proteína do ovo, que é a albumina. Ah, Então, isso é uma coisa que a gente já pergunta antes mesmo de realizar o procedimento. Mas são procedimentos que são seguros, né? Tem a sua segurança, são testados, liberados pela Anvisa e tudo mais, que vai gerar aquela segurança pro paciente. O ácido hialurônico, a gente produz ácido hialurônico no nosso corpo. sim. Então, assim, o risco, todos os procedimentos têm um risco, seja ele cirúrgico ou injetável, né? Tudo que eu coloco no rosto do paciente, né, eu posso ter a chance de ter algum tipo de intercorrência. Mas a intercorrência, ela só acontece se você ou não tem conhecimento, né, para fazer aquilo que você está fazendo, e o mais importante, intercorrência todo mundo vai ter. A gente que é profissional fala. Só tem intercorrência quem faz. O importante é você saber O que é tratar. exatamente uma intercorrência? Você comentou aí, por exemplo, de uma necrose, né? Ah, Um medo aí de muitos profissionais. Uma necrose é um caso sério que a gente vê aí, às vezes, até nos jornais. Aquilo, para que chegar naquele ponto de ter aquele tipo de intercorrência, muitas vezes é uma negligência, né? Que não foi vista porque o procedimento ele dá sinais de imediato se você vai ter algum problema, né? Então você consegue ter essa intervenção. habilidade em tratar com isso, Sim. né? O procedimento, ele é considerado minimamente invasivo, que a gente chama, porque o pessoal relaciona muito, eu até relaciono na consulta com uma lipoaspiração de abdômen, por exemplo, da barriga, para o paciente entender, porque a mulherada conhece lipo de barriga, mas do rosto elas ainda têm um pouco de dúvida. Mas é basicamente a mesma técnica, né? Então, a lipo, ela pode até ser um procedimento complementar do que dos procedimentos Ah, injetáveis, por é? exemplo. Então, às vezes o paciente tem um volume muito grande de papadinha, para eu fazer uma quantidade de preenchimento na mandíbula para esconder essa papada, eu vou usar muito produto. Aham. Então, eu tenho que saber indicar para ele que o melhor caso para ele é ele realizar a lipo de papada primeiro e depois a Isso é gente refina. convincente, isso é legal, hein? É. É. Então, a gente faz um refinamento. Então, a lipo hoje, depois que eu comecei a operar, eu falei, gente, tem muita gente que precisa fazer a lipo de papada aí, porque realmente ele acaba tirando um pouco da definição do rosto, né? Às vezes, Uhum. homem, por exemplo, homem tem um rosto muito viril, vocês gostam, né, desse rosto mais marcado, É. né? Então, a papadinha, ela envelhece, né, o paciente também. Então, a lipoaspiração de papada ela é um complemento aí dos injetáveis. Tanto que eu. Pessoa? Platikev. Platkef. Então, Plat, não dói. O procedimento é totalmente anestesiado. Você tinha perguntado, né, da dúvida dos pacientes. Essa é uma dúvida muito comum, porque todo mundo tem medo de sentir dor, né? Ninguém quer sentir dor. Então, anestesia, sem sair de lá totalmente anestesiado, justamente para não gerar nenhum tipo de desconforto, né? Porque eu penso assim, se fosse eu realizando o procedimento, eu não ia querer sentir dor. Então, vocês também não sentem nenhum tipo de desconforto, só saem de lá mais bonitos. Legal. A segunda pergunta é do Rodrigo. Existe a possibilidade de reversão de algum procedimento? Uma se a Ah, isso pessoa é não legal, gostar, hein? alguma coisa Ai, assim? boa essa pergunta, gostei, hein, Rodrigo?
Sim, do ácido hialurônico, ele tem uma enzima, que é a hialuronidase, que é uma enzima que biodegrada o ácido hialurônico. Esse é um dos únicos procedimentos que a gente consegue reverter, então, até para uma possível intercorrência, Como né? que chama? Hialuronidase. Ah, Então, até, por exemplo, comprimiu ali algum vasinho que a gente já percebe de imediato, a gente consegue aplicar imediatamente mesmo essa enzima e já reverter o processo ali de compressão vascular que teve. Botox não, né? A toxina a gente não consegue reverter, infelizmente. A gente consegue utilizar meios para conseguir fazer com que o efeito termine mais rápido, né? Mas é um tratamento que precisa realizar, porque depois que ele chega lá no músculo que ele fez o efeito dele de paralisar, a gente não consegue reverter. E o procedimento cirúrgico também não, né? Depois que a gente suga ali a gordurinha, não, não tem como pôr de volta, gente. Dá para fazer enxerto, mas não, né? No pescoço. Eu acredito que ninguém vai querer ter a papada de volta. A Elisângela faz uma pergunta em relação a isso. Para você em específico, dá mais trabalho para reverter ou para fazer o procedimento? Dá mais trabalho reverter, né? Acho que nem. Assim, não tenho. Eu mais reverto o procedimento de outros profissionais, que o paciente ficou insatisfeito ontem mesmo. Eu reverti um preenchimento labial, do que eu mesma faço reverter os procedimentos. Mas dá mais. como que você vê esse processo de adolescência e chegar até aqui? Então, eu comecei a trabalhar, eu tinha 15 anos, né? Então, eu comecei a trabalhar muito cedo, então você cria um senso de responsabilidade involuntário. Mas eu acho que, assim, vem muito de criação também, né? Meus pais estão me assistindo. Vem muito de dentro de casa, de você ter uma responsabilidade. Eu ficava com meu irmão desde nova. Então, você cria mesmo. Eu sou a irmã mais velha, então você tem aquela responsabilidade, aquele cuidado, né? Então, eu sempre tive isso. Tanto que quando eu comecei a namorar com o João, a minha sogra até fala assim. Ela me conta, o João falava que você era doida, que você só pensava em limpar a casa. Porque você Caramba. queria deixar tudo limpo, tinha mania de limpeza. E eu tinha isso, mas é porque minha mãe, de alguma forma, colocou isso em mim, ela sempre trabalhou Mas não é muito. comum numa adolescente, né? Não, mas eu acho que sim. Se você tem exemplo dentro de casa, eu sempre via meus pais trabalhando muito, né? Nunca via minha mãe, né? Então você cria esse senso de responsabilidade, você querer Um ter pouco da suas coisas, necessidade da também, né? necessidade. E eu sempre quis ter minhas coisas. Então eu sempre fui muito atrás. Então eu trabalho desde os 15 anos, né? Então tem mais de 10 anos aí que eu trabalho. E eu sempre gostei. Então, essa parte assim de adolescência, eu acho que eu não tive muito, porque eu sempre tive essa responsabilidade eu acordava cedo para ir para eu estudava à noite e eu já trabalhava, né, no ensino médio. Uhum. E aí depois tinha faculdade, eu tinha que acordar cedo para ir para o trabalho, e à noite tinha faculdade e chegava de madrugada, chegava 1 hora da manhã em casa. Muitas vezes até estudava até 3 horas da manhã para acordar às 5h30, 6 horas Olha para só. ir para o trabalho. Então, assim, você acaba criando uma responsabilidade mesmo e é muito de acordo com o que você quer para você. Então, eu sempre, às vezes a gente ia viajar assim em família, eu via um tio com um carro legal. Aí eu falava, nossa, eu quero crescer e ter um carro legal também, porque eu quero que meus filhos É vejam, a falar, ambição meus pais têm um sadia, né? carro Isso é legal. legal, né? Não é só sobre as coisas materiais, mas assim, é o que você É o quer ter, resultado da né? É conquista, o resultado da é conquista, isso eu mesmo. poder comprar um carro que eu quero, uma casa que eu quero, né? Não ter uma preocupação de que eu não vou conseguir alcançar. E eu trabalho tanto, falo, por que que eu É, não posso merece, alcançar? com Eu toda acho que certeza. isso é o prazer de você trabalhar, de você ter a conquista. E qual foi a chave que te fez seguir em frente depois dessa dificuldade? A dificuldade foi as pessoas duvidarem de mim. Quanto mais duvidam de mim, mais eu quero provar que você não vai duvidar de mim. Então, isso eu acho que foi assim o mais importante, porque eu gosto de ser desafiada, então eu funciono no desafio mesmo. Então, você não é capaz de fazer tal coisa, não, eu sou sim. Então eu vou fazer. E qual que foi a virada? Quando eu aprendi a olhar, é assim, eu nunca tive isso, eu até postei um vídeo essa semana. As pessoas têm aquele ditado, né? A grama do vizinho é a mais verde. Por que que a sua grama não pode ser a mais verde? Então, eu sempre tive muito isso de olhar muito para mim, parar de ficar olhando para as pessoas de fora. Porque realmente, se você olha, por exemplo, tem profissionais que estão muito à frente de mim. Então, se eu ficar me comparando com ele, eu vou me frustrar.
eu não posso me frustrar, eu tenho que ter uma admiração, né? E falar, nossa, eu quero chegar nesse patamar. Então, eu acho que a virada foi quando eu comecei a olhar, concentrar mais para Provar mim. para você mesmo. Não, olhar para minha empresa, olhar para dentro, falar, não, eu preciso dessa equipe, eu preciso fazer isso para eu conseguir dar certo. Eu não sei fazer tal coisa, eu vou contratar uma pessoa que faça para mim. Então, no começo desse ano mesmo, eu sentia muita dificuldade de gerenciar. As pessoas falavam, meu, o que que eu tenho que fazer? Eu tava me sentindo assim perdida. Então, eu não sei o que eu tenho que fazer para minha clínica rodar. Então, eu sentia muito essa falta de falar, nossa, a clínica vai depender só de mim, amanhã eu vou viajar. O pessoal vai ficar trabalhando, né? Porque as mensagens chegam, os pacientes estão lá. A gente recebe muitas pessoas, que a gente chama de leads, né? Recebe 60, 70 leads por dia. Então, eu vou viajar e minha clínica vai ficar parada. Então, a partir do momento que eu comecei a olhar para dentro da minha empresa, e ver que ela dependia muito de mim, das minhas ideias de estratégia, e parar de ficar olhando pro vizinho, falar, nossa, ele tá melhor que eu acho que essa foi a minha virada de chave, porque quando eu comecei a olhar para mim, eu comecei a crescer e comecei